Começa agora. Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do CROSP em que especialistas discutem temas relevantes para a classe odontológica e para a população em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a interdisciplinaridade da prótese dentária e da harmonização orofacial. E, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o especialista e presidente da Câmara Técnica de Prótese Dentária do CROSP, Dr. Rogério Azevedo, e o membro da Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CROSP e especialista em implantodontia, Dr. Rogério Romero. Dr. Rogério Azevedo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito boa tarde, Ailton. Muito boa tarde ao meu xará que vai entrar já, Dr. Rogério Romero. É uma honra participar de mais um episódio. Estou à disposição. Olá, pessoal. Sou o professor Rogério Romero. É uma grande honra para mim poder estar fazendo parte desse podcast. O CRO, os conselhos, sempre muito preocupados aí com o futuro da odontologia. Espero contribuir. Uma honra estar com meu amigo Rogério Azevedo aqui, meu xará, nesse evento promovido pelo CFO. Boa, doutor, obrigado. A gente que agradece a participação de vocês. E já para a gente iniciar esse bate-papo, eu quero que vocês falem sobre a interdisciplinaridade, né, das suas áreas e como que elas contribuem para tratamento odontológicos complexos. Bom, na verdade, a odontologia, ela é uma profissão que ela trabalha muito fortemente nessa questão da interdisciplinaridade, né? Então, é muito difícil, principalmente depois de um tempo de formado, onde você escolhe algumas áreas de atuação, que você consiga resolver todos os problemas do paciente. Nós, como cirurgiões dentistas, nós temos obrigação de saber fazer um bom diagnóstico, mas não necessariamente de tratarmos todas as patologias ou necessidades dos nossos pacientes. É por isso que é importante a gente ter uma equipe inter e multidisciplinar para que os resultados de excelência apareçam. Não é só isso, né, Rogério? A gente que é professor de pós-graduação, o que eu tenho visto nesses anos, Ailton, faz 25 anos que eu ministro pós-graduação, né? A mudança que a odontologia está tendo atualmente agora, porque o próprio profissional tem buscado multi-áreas, né? Então, a gente começou com aquela história, eu sou endodontista, só faço isso, só entendo disso, buco só entendo... E hoje é uma procura muito grande e muitos profissionais fazendo 3, 4 especialidades, porque realmente a reabilitação oral, ela já pelo próprio nome, né, é uma reabilitação muito complexa, envolve várias áreas. Então, eu preciso, se eu não souber de várias áreas, ter alguém que ou saber diagnosticar e encaminhar esse tipo de paciente para que eu tenha um atendimento multidisciplinar, ou o próprio profissional vai ter que buscar múltiplas formações para atender completamente essa reabilitação do meu paciente, né? Perfeito. E, doutores, como eu estou com o doutor Rogério Azevedo e o doutor Romero, eu vou tratá-los pelo sobrenome, que eu acho que daí fica mais fácil para a gente se pontuar aqui. Doutor Romero, já aproveitando que você está falando e que você entrou nesse assunto, quando falamos em reabilitação oral, eu quero que você faça uma atualização dos casos que demandam a inter-relação da periodontia e da ROF. Bom, a minha formação inicial é bucomaxilo, né? Depois eu fortemente entrei na implantodontia, especialização, mestrado, doutorado. Comecei a dar muitas aulas sobre isso e atender muito paciente com grandes reabilitações, principalmente pacientes desdentados, edentados totais, né? E que eu, na implantodontia, consegui devolver para ele uma função mastigatória excelente, mas eu não conseguia devolver muito estética, eu só conseguia devolver estética dentária. Eu comecei a ter alguns problemas nos meus pacientes, muitas vezes com a região perioral, uma vez que a implantodontia ela não traz um suporte aos tecidos periorais muito grande, porque se substitui praticamente os dentes, esse paciente parecia mais envelhecido, então eu precisava fazer um complemento desse tratamento. Então a ROF entrou na minha vida aí justamente para esse tipo de paciente, né, que necessitava de grande reabilitação e que só a reabilitação oral não conseguia devolver o que o paciente precisava. Isso é um dos pilares só dessa união das especialidades, é só para contar mesmo como eu entrei nisso e acabei ficando nas duas áreas e colocando isso na minha vida, né? Hoje, meu consultório basicamente se divide em reabilitação oral através da implantodontia e a harmonização facial
muitas das vezes no mesmo paciente. E doutor Rogério Azevedo, em relação às próteses dentárias, como tem sido atuar nos casos que demandam essa inter-relação com a ROF para a reabilitação oral? Olha, Ailton, na verdade, o que acontece? Hoje a gente vive uma realidade no consultório. Eu tenho minha esposa, que também é cirurgiã dentista, especialista em periodontia e especialista em harmonização. Fora isso, a gente tem uma equipe de profissionais que atuam conjuntamente nos diversos casos dos pacientes que nos procuram. Então, o que eu percebi? Aquele profissional que abriu o leque, que entendeu que, por exemplo, a ROF veio para somar na odontologia. Eu acho que a galera está confundindo um pouco, achando que a ROF não está contida na odontologia. Na verdade, a ROF é um braço da odontologia, está dentro da odontologia. E nós, como cirurgiões dentistas, porque o único profissional, a única profissão que pode ter o título de especialista em ROF é o cirurgião dentista, oficialmente, né? Então, assim, hoje a gente atua muito forte. Então, eu tenho vários casos no consultório de pacientes que passaram pela periodontia, depois fizeram toda a parte de reabilitação oral, seja com implantes e tal, e por último, faltou um detalhezinho. A ROF vai lá e complementa, deixando aquilo que já era bom melhor ainda. Então, todos ficam felizes, o resultado é de excelência e dá para a gente atuar naquilo que a gente faz bem. Você não tem obrigação de ser um doutor resolve tudo. Pelo menos é a minha posição, né? Perfeito. E, doutores, e como a gente está falando sobre esses tratamentos, principalmente, né, tratamentos que eles são mais complicados, né, tratamento que demanda mais, eu quero que vocês falem para a obtenção de um tratamento de excelência, né, qual que é a importância da equipe multidisciplinar e, com ela, eu quero que vocês mencionem como é que tem mais chances para chegar em melhores resultados. Então, eu não vejo hoje mais como eu entregar um tratamento de excelência, porque a excelência, que é o que a gente busca, eu e o Rogério, a gente trabalha com essa, a motivação maior nossa é a excelência, e realmente eu vejo uma procura maior dos profissionais por várias especialidades, né? Mas a excelência acaba fazendo com que você faça muito bem feito algo específico, né? Então, assim, trabalhar, eu acho que a reabilitação ela entra muito no contexto de eu entender tudo que o paciente precisa, né? E saber até ter uma equipe para trabalhar com ele, mas eu não consigo ver um tratamento de excelência hoje na odontologia. O Rogério provavelmente vai falar alguma coisa muito semelhante a isso, que não seja com interdisciplinariedade, né? Onde eu não possa ter um periodontista de excelência na minha clínica para preparar a boca desse paciente, um protesista ou implantodontista que trabalham juntos. Muitas vezes, sim, são os mesmos profissionais, né? Porque a implantodontia é uma grande reabilitação. E a ROF entrou aí para somar esse contexto, né? Eu falo muito disso porque tem muita gente procurando a ROF somente pela estética. Tá tudo certo, não tem problema. Mas no contexto odontológico, ela é um complemento e um excelente complemento. O que a gente não pode esquecer é que não tem como eu fazer uma harmonização facial sem uma reabilitação oral. Se você não entender que a reabilitação oral pode prejudicar o posicionamento dos seus tecidos faciais, você vai errar a harmonização no facial. Então, ela entra com um complemento muito bom, mas a interdisciplinaridade é fundamental. Eu aí, dando sequência no que o Romero falou, eu concordo 100% no que ele disse, e agora, tendo um olhar mais para o paciente, eu acho fundamental que a comunidade, o cidadão comum, aquele que não é o profissional da área especificamente, que ele entenda que quando a gente traça um planejamento, e vários profissionais atuam nesse planejamento, quanto melhor for esse planejamento, mais assertivo ele vai ser, o tratamento, e mais chances a gente tem de obter um resultado de excelência. Então, por exemplo, o que eu tenho visto muitas vezes, alguns profissionais preocupados única e exclusivamente com o resultado estético facial, e esquece de olhar se esse paciente tem dente, se esse paciente perdeu o dente, pacientes com bruxismo severo, tiveram alteração, que a gente chama de dimensão vertical, mas é aquela alteração, aquela diminuição do terço inferior da face. E aí não adianta fazer só um preenchimento de lábio, não adianta fazer ali uma toxina, se você não tem a parte dentária, a parte oclusal, que é a parte da mastigação, restabelecida. Então, uma área não está sobreposta à outra. Eu acho que todas elas juntas, aí sim, nada é melhor do que dente, né, Rogério? Nada é melhor que aquilo que o Papai do Céu deu. Mas se houve uma avaria, se houve uma perda, a odontologia do Brasil é uma odontologia de excelência, mas para que os resultados de excelência apareçam, é fundamental que a gente tenha por perto profissionais altamente qualificados.
Só para ter uma noção, aí eu complementando um pouquinho, lá na faculdade, né, que a gente trabalha, a gente não começa a harmonização orofacial simples, o paciente vai procurar fazer a harmonização orofacial sem uma panorâmica. Entendeu? E muitas vezes o aluno acaba não entendendo, mas eu vou fazer uma toxina. Cara, primeiro eu preciso saber a condição oral do paciente, para depois pensar no preenchimento labial, numa projeção de mento, né? Então, enfim, como o Rogério falou, então é muito importante isso. O Ailton, posso só fazer um complemento antes de entrar na próxima Pode, questão? claro. Outro fator importante, Rogério, que muitas vezes a gente, quando é recém-formado, a gente sofre muito, é a pressa do paciente. O paciente, muitas vezes, com essa geração imediatista, ele chega até nós, Ailton, como se todos os problemas dos últimos 20, 30 anos que o acometeram, nós tivéssemos condições de resolvê-los da noite para o dia. E não é assim que funciona. Porque a gente não está falando de ciência exata, a gente está falando de ciências biológicas que demandam respostas do organismo. Cada paciente responde de uma maneira. Então, o que eu acho? Os resultados de excelência também passam além da parte tecnicista que envolvem os profissionais. Ele tem que passar pela disciplina e o entendimento por parte do paciente, que muitas vezes aquilo vai demorar 6 meses, 1 ano, às vezes até mais tempo, para que aquele resultado desejado seja atingido. Eu acho que é legal colocar isso também, né, Rogério? Senão transfere só para nós, profissionais, a responsabilidade de resultados de excelência. É um conjunto, é um time que todo mundo tem que jogar junto. Boa, é bom que vocês pontuaram coisas que são importantes a serem ditas, né? Tanto na questão do entendimento do paciente, de como será o tratamento, e o Dr. Romero também falou na questão da ROF antes de ser feita, né? De ter esse cuidado com os dentes, cuidado com a boca da forma geral, para saber se a saúde bucal ela já está certa ali de primeira, para depois seguir com os outros tratamentos, né? E aí eu já quero aproveitar o gancho, como nós estamos falando sobre isso, quando a gente fala principalmente em tratamentos complexos, né, que vai passar por diversos profissionais, eu quero que vocês falem sobre a importância, né, de uma boa anamnese, sobre a importância dos exames e dos prontuários odontológicos, deles serem preenchidos corretamente e de ter, né, esses documentos bem feitos para que os profissionais possam ter essa interação de uma forma boa. Bom, isso é uma coisa que acho que a gente nem precisava falar, né? O básico do básico e muita gente negligencia. Né? A gente começou a trabalhar anos atrás, né? O Rogério um pouco mais que eu, né? O dentista ele tinha aquela fichinha que ele comprava na Dental, que mal tinha uma anamnese e a vida dele era aquilo ali, né? E, então, a gente falando tanto de tratamento do paciente como um todo, enfim, eu preciso ter uma avaliação completa desse paciente, né? Eu preciso muito de uma anamnese que esteja completamente, não só com informações suficientes, mas que possa não só estabelecer ou resguardar a saúde do paciente dentro do meu consultório, mas no momento que eu possa fazer um encaminhamento, ou seja, é muito importante que nessa ficha eu consiga descrever com calma de tudo que o paciente passou no seu consultório. Muito do que a gente vê no futuro, se a gente tivesse a história completa do paciente, resolveria de uma maneira muito, muito melhor, né? Fora toda a questão judicial. Né? Hoje em dia, cada vez mais, existem processos contra o cirurgião dentista, né? E a primeira coisa que em qualquer processo é revisado é como foi feita a anamnese, se tem uma anamnese completa, se tem um plano de tratamento, se o paciente assinou, termo de consentimento, né? Até porque os direitos do paciente, com toda a razão, são extremamente vistos pela justiça, né? E tá certo, ele tem que saber por que não foi passado para ele isso. Cadê? Onde está escrito que ele recebeu essa informação? Então tem muita importância toda essa parte aí de preparo do paciente, planejamento, anamnese, né? Exames complementares, que não pode ser negligenciado. Infelizmente, a odontologia, na sua maioria, ainda faz negligência a respeito disso. Não sei como é que é para o Rogério aí, na região dele, mas assim, é uma coisa que é bem geral, né, Rogério? Acho que no Brasil. É meio cultural, né? Mas eu acho que a culpa é do profissional muitas vezes, Rogério. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Há 19 anos a gente mudou de São Paulo para Ribeirão Preto, tá? É uma cidade grande, Ribeirão, mas é uma cidade do interior. Existem algumas questões culturais, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui, Ailton, a gente pedia para os pacientes fazerem de cara pelo menos uma radiografia panorâmica. E aí a gente tem o hábito no consultório, desde que eu me formei, Ailton, toda vez que o paciente vai ao consultório, seja uma vez única para fazer uma consulta ou um tratamento
longo, a gente tem um prontuário onde a gente preenche com informações médicas, odontológicas e tal, e aí eu preencho o que eu fiz naquele dia, eu assino e o paciente assina também, todas as vezes que ele vai ao consultório, tá? E aí, o que acontece? As pessoas estranham isso, porque ela fala assim, mas por que eu tenho que fazer uma panorâmica? Mas eu não sei se eu vou tratar aqui ainda. Mas por que eu tenho que assinar isso? Eu não sei se eu vou tratar aqui ainda. Ué, mas nenhum dentista me pediu isso antes. É isso. Eu falo, que bom, porque, na verdade, a não ser aquele paciente ou profissional que esteja mal intencionado, fora essa condição, todo mundo gosta de ter as coisas às claras. Eu gosto de descrever o dente que é, o que eu vou fazer, quanto custa, como pode ser pago. Ou seja, eu gosto de tratar os meus pacientes dentro de uma questão legal, da mesma forma que eu gosto de ser tratado enquanto eu sou cliente em outras situações. E aí, Rogério, o que a gente vê? Hoje, com a internet, a galera está mais preocupada em fazer foto para postar, para fazer graça em rede social, do que aquilo como uma maneira de efetivamente, talvez angariar pacientes, mostrar o teu trabalho, tá bom. Mas tem uma questão documental. É uma questão que amanhã ou depois, quando você virar réu, porque ninguém está livre, o que vai diferenciar você de estar condenado ou não é a quantidade de provas e documentos que você tem a teu favor. Porque eu já estive na condição de réu e a pessoa que me acionou aí de São Paulo perdeu em todas as instâncias, porque a reivindicação dela não se justificava. Mas eu estava documentado da cabeça aos pés, mesmo tendo seguro de responsabilidade civil. Se eu não tivesse documentado, eu perderia com certeza. Então, a minha recomendação é tanto pacientes como profissionais estejam documentados. Aquele paciente que não quer fazer uma panorâmica porque ele não quer gastar R$100, não sei quanto custa uma panorâmica aí em São Paulo, esse paciente está procurando preço, ele não está procurando qualidade. E nós, da área da saúde, a gente não vende produto, a gente trabalha com serviço. Então, quer dizer, um paciente que não quer pagar uma panorâmica, ele potencialmente é um paciente que está procurando problemas para a vida e para a saúde bucal dele. Esse tipo de paciente, sinceramente, eu não faço questão de ter no meu consultório. E outra coisa, Rogério, eu vou te dar um exemplo. A gente estava na faculdade esses dias, uma cirurgia simples de implante, mas o paciente passou mal. A gente estava com todos os exames, tudo, enfim. Ela não conseguia levantar da cadeira. E a gente já feriu pressão, a glicemia, tudo normal, saturação, que a gente tem toda a aparelhagem sempre, né, na faculdade. E aí teve que chamar o SAMU. E foi importância, porque quando o SAMU chegou, ele ficou até assustado, porque eu cheguei para ele, ó, a glicemia dela é isso, a saturação é essa, a pressão arterial, a anamnese é essa, e são os exames complementares dela, todos de sangue que ela fez. Ele não perguntou se era médico, não? Nossa, legal, né? E no fim, eu ainda fui acompanhar a paciente, eu fiquei lá no hospital com ela, e na verdade era um problema mais emocional, né? Graças a Deus. Claro. Rogério, mas ninguém está livre. Essa é a questão. Imagina se você não está documentado, se você não... Porque a documentação, os cuidados prévios, eles servem para nos proteger, mas principalmente para proteger o paciente. Claro. Para cuidar do paciente, né? É isso. Exatamente, né? Principalmente para proteger o paciente e trazer também todo esse histórico para o profissional saber, né? Como que ele está assim, quais são as condições, né, de saúde que ele está lidando com o paciente ali. O Ailton, tem um outro detalhe importante que o Rogério comentou. O Rogério que trabalha muito com cirurgias, eu não faço nada de cirurgia, mas, por exemplo, quantas vezes em anamnese você foi descobrir alguma patologia que o paciente teve depois numa conversa, porque na hora da anamnese, muitas vezes ele não fala, porque ele tem medo de não ser atendido. Não acontece isso, Rogério? Acontece. E imagina se você não está documentado. Na ROF tem muito isso também, né, Rogério? O paciente omitir informação. Fala assim, cara, isso aqui não vai me atender e eu sei que não é nada, tipo, e para ele às vezes não é nada, mas é uma coisa que pode ter uma interação com um medicamento nosso, alguma coisa assim, né? E tem que estar documentado, assinado, senão... Isso aí. É por isso que é bom sempre estar atento, né? Isso aí. Bom, e doutores, como a gente já está falando sobre essa questão de resultados também, e aí vocês pontuaram algumas coisas anteriormente, eu quero que vocês falem sobre quando o paciente chega com perspectivas para vocês que são inatingíveis, né? Como que vocês lidam com isso? É assim, ó, eu trabalho com reabilitação e a minha área ela tem essa capacidade de transformação. Muitas vezes, infelizmente, a transformação é para pior, o que a gente vê por aí. Mas, assim, a reabilitação, ela tem essa capacidade de transformação, de rejuvenescer e tal. Só que eu não sei se... Isso, no meu caso, não é por causa da idade, não, porque eu sempre tive esse perfil. Eu sempre fui muito transparente. Eu acho que eu deixei de vender alguns tratamentos na minha vida graúdos, Rogério, por ser muito honesto.
mas eu não vou abrir mão disso porque é berço, né? E eu sempre disse para o paciente, o teu caso tem limitação. Tá claro isso para você que tem limitação? Tá claro, ok. Então, a partir de agora, eu posso te dizer o que a odontologia pode te entregar. Porque, de novo, bom é dente. Aquilo que você tinha e perdeu nunca mais vai ser igual. Mas dá para melhorar muito da situação atual que você se encontra. E aí você vai pontuando as limitações, porque assim, ó, se você não cria limites, as pessoas estão tão doentes, patológicas, que muitas vezes os problemas delas não são odontológicos, são psiquiátricos, psicológicos. E elas buscam no cirurgião dentista, que muitas vezes é permissivo com essa busca pelo inatingível, e depois lá na frente você vai ter problemas, porque nada do que você fizer, esse paciente vai estar satisfeito. Que foi prometido algo lá atrás que não se tinha condições de atingir. Eu acho que é mais ou menos por aí, pelo menos da minha parte. Eu tenho que... E aí o Rogério agora com a Hoff, ele vai poder dizer o que eles passam no dia a dia, porque está complicado. Viu? É diferente, porque na minha parte da implantodontia é bem isso mesmo, né, Rogério? Tem hora, eu nego muito paciente no consultório na parte de implante, porque eu sei onde é o limite cirúrgico, reabilitador, então tem hora que a expectativa ela é inatingível mesmo. Mas o paciente da Hoff, ele é diferente, né? Vamos entender que quando ele procura o implante, ele perdeu um dente, ele não queria estar ali. Né? Aí quando ele faz uma reabilitação, se a gente pensar, sei lá, numa lente, talvez ele fosse lá só procurar uma estética. Do contrário, ele foi mastigar, né? Então, assim, é um paciente que está precisando daquilo. O da Hoff, normalmente, não. Ele está com a autoestima baixa, então existem muitos fatores psicológicos dos pacientes de Hoff que influenciam na autoindicação, né? Na autoplanejamento que o próprio paciente faz. Então, é muito mais difícil controlar esse paciente, mas muito mais. Porque é o tempo todo no meu consultório eu falando para o paciente, olha, chega, eu não vou fazer mais nada no seu rosto agora. Não é pouco. E gente jovem, eu não estou falando de senhoras que já estão, não. Pacientes bem jovens que, pô, às vezes está com problemas pessoais e quando você está com problema pessoal, sua autoestima está baixa, né? E o que melhor para a autoestima do que mexer com a estética? Porque vamos pensar na faceta, né? Ele foi lá, trocou, acabou, não vai fazer de novo. E a Hoff ele pode fazer o tempo todo, e cada hora tem um procedimento diferente, e o paciente vai lá e fala, olha, eu vi esse aqui na internet, eu quero fazer esse aqui também, você não fez em mim, você não falou desse para mim. Então, às vezes, ele é uma procura por outra coisa, né? Algum vazio interior que faz com que ele queira usar tudo isso na harmonização facial, e criar e jogar essa expectativa toda no profissional. Então, é mais difícil, é gratificante, tá? É bem legal, assim, porque quando você tem o limite, sabe, e consegue entregar um resultado legal, o paciente sai te amando, é muito satisfatório para o dentista e para o paciente, obviamente, né? Mas é muito difícil essa baliza aí. Não é fácil, não. É bem mais difícil que na reabilitação. Aí entra uma coisa, cara, que é a postura do profissional. Porque quem determina o limite, Ailton, é o profissional, não é o paciente. Porque o paciente, muitas vezes, ele perde essa noção. E aí, infelizmente, por dinheiro, muitos colegas estão pegando um caminho sem volta. Quer dizer, o que o paciente quis fazer e o cara me pagou e eu fiz. Né, Rogério? A gente vê um profissional que não consegue estabelecer o próprio limite, então fica difícil de passar para o... Mas o limite dele está muito atrelado àquilo que ele vai ganhar única e exclusivamente, Rogério. E é gente que não pensa numa carreira com longevidade, entendeu? Uma sedimentação de um nome de um profissional do mercado não se faz pontualmente, se faz ao longo de anos, existe uma curva, né? Então você não consegue dormir um anônimo e acordar celebridade, né? É que a gente foi formado assim, né? Existia uma curva. E hoje, com a internet, essa curva parece que não existe. Ela existe, ela continua existindo. O profissional não acorda bom no outro dia, só que a internet maqueia isso e é um problema muito sério mesmo. A internet virou uma fábrica de dublê, né? Dublê de rico, dublê de celebridade, dublê de referências. Dublê de tudo, cara. Então a internet pode tudo. No dia a dia que a gente sabe quem é quem, né? E, doutores, antes de a gente partir para a próxima pergunta, que é para falar sobre os resultados esperados, eu quero que vocês pontuem sobre a manutenção e a prevenção, né, desses pacientes que fazem esses procedimentos que eles são procedimentos, né, interrelacionados. Por exemplo, qual o tempo ideal para fazer a nova consulta com o cirurgião dentista, né? Quais são os cuidados especiais, ou se é que tem? Quero que vocês comentem sobre isso também.
Tá bom. A minha parte, a parte da prótese, como eu tenho uma periodontista dentro do consultório, que é a Karina, dependendo do perfil do paciente, antigamente era uma coisa protocolar, né? A cada 1 ano, a cada 6 meses. Acho que isso caiu por terra, porque depende muito do perfil de higienização de cada paciente, a idade, a dificuldade de higienização. Quer dizer, existe um retorno individualizado, de acordo com o perfil daquele paciente. Tem cara que vai a cada 2 meses, tem paciente que vai a cada 6 meses, tem paciente que vai a cada 1 ano, mas sempre estão indo ao consultório para se fazer uma avaliação periodontal, porque a periodontia é a base de tudo, e eu, na questão da prótese, acompanhando. Se ele tem saúde periodontal, se ele está conseguindo higienizar bem, e essas próteses, partindo do princípio que elas foram feitas dentro de um protocolo técnico bacana, ele vai ter longevidade, 10, 15, 20 anos essa prótese em boca sem problemas. Mas igual eu dou sempre fazendo uma analogia, você pode comprar uma Mercedes, zero, se você não fizer uma manutenção, se você não colocar um óleo, uma gasolina adequada a cada 6 meses lá, por quilometragem, fazer a revisão, vai perder a garantia. E na hora da saúde é pior ainda. Né? Então, a gente personaliza esse retorno, né? Mas ele é inquestionável. O paciente é ciente disso antes dele fechar o tratamento. Se ele não tiver as manutenções lá, ele vai perder aquela garantia que ele tem. E eu não viro as costas para os meus pacientes, sabe, Rogério? Eu fiz uma coroa em você, daqui 1 ano, 2, você aparece no meu consultório e esse trabalho quebrou, eu não vou ficar te perguntando por que quebrou, o que você estava comendo. Eu parto do princípio que não era para quebrar. Então, muitas vezes, acontece de eu tirar dinheiro do bolso. Vou lá, tiro. Hoje de manhã eu fiz isso. Tirei uma coroa de uma paciente que eu fiz faz 8 anos. A boca dela está em ordem, quebrou uma que eu fiz. Eu fui olhar o preparo, achei que podia ter ficado melhor. Tirei, já fiz provisória, vou fazer outra, ela não vai pagar. Então, quer dizer, isso chama ética, isso chama bom senso. Eu gostaria de ser tratado dessa forma. E eu não vou cobrar porque eu vi que houve uma fratura técnica. Não foi porque ela comeu um torresmo ou porque ela comeu isso, aquilo. Não era para quebrar. Quebrou, eu não trabalho mais com aquele protético, eu vou mandar para outro e vou pagar do meu bolso, está tudo certo, e pedir desculpa para o paciente aí. É assim que funciona. Não, é muito legal isso, Rogério, porque eu falo isso com os meus alunos, né? Eu falo, cara, você tem que preencher a papelada, tudo a parte jurídica é muito importante, mas se você atender com ética o paciente e ter essa noção de quando você errou, você vai tirar do bolso, enfim, eu falo exatamente isso. A sua relação com o paciente é que vai fazer ele te processar ou não. Então, assim, claro, existem pessoas de má fé, são poucas, a maioria, ela está insatisfeita porque você realmente não foi ético com ela. Agora, voltando para a manutenção, agora na ROF, Ailton, a manutenção, ela cada produto, a maioria deles, ele tem um tempo de ação. Ou ele é reabsorvido, ou ele tem um tempo X de ação. Então, não tem um retorno fixo na ROF. Então, você vai fazer uma toxina, a cada 4 meses o cara vai voltar. Se é um preenchimento facial, às vezes dura 1 ano e meio, podendo até um pouco mais. Se está fazendo um estímulo, aí você vai fazer umas 3 sequências, depois fica 1 ano ou 18 meses sem fazer de novo. Então, é por procedimento. É diferente da reabilitação oral, que é uma manutenção contínua de um tratamento que pode durar por muitos anos. Boa. E, doutores, para a gente finalizar já, porque a gente está chegando aqui na última pergunta, como a gente está falando de casos complexos, eu quero que vocês falem, né, cada um, de quando chega a esse resultado esperado, né, como que é isso, e se vocês puderem citar brevemente, assim, um caso que vocês chegaram e que chegou esperado, né, que teve essa inter-relação. Vou começar então para terminar, Rogério, com um caso que mais ou menos eu estava falando, né, eu comecei a harmonização, vou tentar explicar, até para todo mundo que está entendendo, não todos que estão aqui ouvindo são dentistas, né? Para que entendam o seguinte: o paciente desdentado, né? O dentado total, ele tem uma prótese total normalmente, que é removível, a pessoa tira, né? Essa prótese removível, ela tem resina que segura o dente, né? Essa resina vai até aqui, ó. Então, ela dá suporte a todo o tecido perioral. O implante, ele sai da sua gengiva e devolve o dente, às vezes um pouquinho de gengiva também, mas não é uma estrutura de resina tão grande. Então, eu comecei a ter muito problema, Ailton, de pacientes que saíam da prótese total, que é uma coisa ruim, né? Antiga. Funciona muito bem quando bem feita, mas é móvel, removível. E punha o implante, saía com uma mordida fixa, né? Algo confortável, né? Tem paciente que, nossa, tem uma condição que o cara não vai no mar, que ele tem medo de sair na onda. Então, ele tem tudo isso de volta, só que ele não tem essa quantidade de resina que a prótese tinha, e tinha muito problema de paciente meu com essa área toda envelhecida depois que tirava a prótese total para o implante, que aparentemente é algo que beneficia.
E eu tive uma paciente de 35 anos que não tinha dente desde os 18, interior de Santa Catarina, e que ela pediu para voltar a próstata total dela. Eu quero minha próstata total de volta, porque eu envelheci demais com o implante. Aí que eu comecei muito com a ROF, já existia o começo da harmonização, mas eu falei, tem que ter alguma coisa para esse paciente para que ele tenha conforto e estética. Então eu comecei a trabalhar com preenchimentos, fios, tudo para suportar toda essa região perioral e usar a harmonização orofacial para fazer um complemento desses pacientes. Desde então eu virei até uma referência no começo da ROF para tratar esse tipo de paciente. Inclusive até o presidente do CFO, né? Ele usa um caso desse para mostrar a interação da ROF, um caso meu, né? Ele pede sempre. Então, assim, foi um caso que mudou minha vida. A partir daí, eu comecei a enxergar diferente a interação da harmonização orofacial com a reabilitação oral. Tá? O Cláudio sempre mostra esse caso. Eu mesmo já vi em várias aulas que eu assisti nos congressos que a gente está junto, o Cláudio sempre mostrando. Inclusive, eu cobrei ele. Eu falei, pode parar, pode pôr um caso meu aí também, porque não é justo colocar só do Rogério Romero. Ô, Ailton, na verdade, cara, a gente que é apaixonado pelo que a gente faz, é muito gratificante quando você vê o resultado final dentro de uma questão técnica, dentro da excelência que você pode entregar, mas principalmente dentro daquilo que foi conversado antes, daquilo que foi tratado antes. É uma questão de explicar antes para não ter que justificar depois. E a transformação que a gente consegue, que a odontologia consegue promover no ser humano, é uma coisa... Eu não sei se tem outra profissão que consegue tamanha mudança positivamente no ser humano, porque você mexe, inclusive, com a parte psicológica. Ninguém que perdeu um ou mais dentes está isento de sequela emocional. Todo mundo que perdeu dente vai ter uma sequela emocional. E quando você consegue recuperar isso, é uma coisa impressionante. Só pegando um exemplo aqui, durante muitos anos eu trabalhei com prótese total, né? Fui assistente do professor Ademir Galati em São Paulo, tal. É uma área que eu gosto muito. E eu achava, Ailton, que a prótese total, principalmente em atendimento público e tal, a gente atendia idosos e pobres. Então, eu achava que aquelas carências, aquelas mazelas eram pertinentes ao paciente pobre sem dente. Quando no consultório, depois de 30 anos de formado, graças a Deus a gente tem uma clientela de um nível bacana, quando você atende idosos de poder aquisitivo bacana, classe A e B e tal, que perderam os dentes, se você começa a perceber que as carências são as mesmas, indiferente da classe social, porque são inerentes ao ser humano, à autoestima, à convivência social. Então, é muito bacana a odontologia. Ela faz uma inter-relação, inclusive, com a psicologia, que tem pacientes que vai ao consultório, tem dia que eles não querem tratar, né, Rogério? Eles querem conversar, falar da vida, falar dos problemas. Então, eu sou suspeito porque eu acho que todos os casos que você atinge um resultado dentro do limite, mas que você entregou tua alma ali, e sempre vai além. E eu gosto de dizer o seguinte, nunca vai ser só uma questão técnica. Se você não puser emoção naquilo que você está fazendo, se você não se emocionar com as histórias, com os nomes, o Rogério sabe, sempre que a gente leva os casos nos congressos, aquelas fotos, elas têm nome, sobrenome, têm histórias de vida por trás. E eu faço questão de sempre levar isso para o público, principalmente a galera que está começando, para não achar que essa glamorização que a gente vê da odontologia é um retrato fiel do que acontece no consultório, porque não é. É importante, né, doutor? O que vocês mencionaram, além do mais, né, é um trabalho que precisa ser humanizado também, né? Porque estou tratando ali com pessoas, então tem todo esse contexto, né? E reabilitação também. O sorriso acaba sendo... Tem muita gente que fala isso, né, que é o cartão de visita, mas ele estaria uma parte importante, né, do rosto. Então, é importante ter essa visão, né, esse olhar humano. E uma coisa legal, Rogério, que eu já percebi também, Ailton, é assim, ó. Eu já tive pacientes de poder aquisitivo muito baixo, daquele que leva o dinheirinho na mão, assim, sabe, Rogério? Que o cara sofre, mas que aquilo para ele era o tratamento da vida dele. Ele falava assim, eu quero o que tem de melhor. E outros pacientes com poder aquisitivo altíssimo que se incomodavam de pagar para fazer uma profilaxia. Então, são valores que não tem nada a ver com dinheiro, são o que é importante para aquela pessoa. E sempre que eu sinto no olho do paciente, Rogério, só concluir isso, quando eu olho no olho do paciente e eu percebo, indiferente da questão financeira, que aquilo vai mudar a vida dele, eu viabilizo o tratamento. Sempre, 100% dos casos, sempre. Não, é muito bonito isso. Quem já assistiu às aulas do Rogério sabe, né? O quanto ele humaniza e
E é muito bonito mesmo, e é isso. Você imagina que a pessoa entregou a prioridade da vida dele para você. Sim. Ele podia fazer muitas coisas com esse dinheiro, não. A prioridade é você. E você, o mínimo que você pode fazer é entregar o máximo que você pode. É isso. Só isso já vai te fazer diferenciado. Perfeito. Exatamente. E, doutores, o nosso podcast já chegou ao fim. Eu já quero deixá-los à vontade para vocês fazerem suas considerações finais e se despedirem do nosso público. Doutor Rogério Azevedo. Bom, para mim, eu queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma honra participar, e hoje, em especial, estar junto com meu amigo Rogério Romero, que é uma referência. Eu não faço nada de ROF, eu não faço nada de implante, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar na plateia para assistir o Rogério falar, eu sempre saio de lá com muito aprendizado e muito conhecimento. Obrigado, Ailton, a todo o Departamento de Comunicação do CROSP, é sempre uma honra. Estou aqui representando a Câmara Técnica de Prótese do CROSP, e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, Rogério, pelas palavras, né? É um amigo que a ROF me deu e que uma pessoa que eu admiro demais também, né? Por essa essência humana que ele tem, né? E eu sempre falo, o dentista bom como ele, né? É aquele que quer entregar o máximo, né? Isso já faz você diferenciado no mercado. Às vezes a gente busca tanta coisa no mercado, se você quiser ser o melhor para aquele paciente naquele momento, não na internet, não, naquele momento você com o paciente, você vai ser um excelente odontólogo, um excelente dentista. Agradecer o CRO, né, parceria de sempre, eu faço parte da Câmara Técnica da ROF, mas também trabalho muito na área da implantodontia, então poder falar das duas áreas sempre para mim vai ser sensacional. Obrigado, Ailton, pessoal do marketing do CRO pelo convite, Rogério, e um grande abraço a todos. Obrigado, doutores. A gente que agradece vocês, né, na participação e por compartilhar informações tão importantes e tão boas aqui com o nosso público. Né? Provavelmente a gente tem outros temas, a gente vai se ver novamente aqui no podcast. Obrigado pela participação. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pela rede social com o @CROSPOficial pelo Instagram e pelo Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV CROSP no YouTube para mais informações sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais. Você ouviu Podcast CROSP.